Olá! Quando se trata de comunicação, a gente já sabe que não é só o que nós falamos, mas sim a forma que falamos. Eu tive a felicidade de vir a esse mundo através de duas pessoas muito queridas, um casal maravilhoso que são meus pais. Eu me lembro na minha infância como a gente aprontava. Não era pouco não, a gente aprontava muito. Porque a gente não tinha brinquedos, a gente tinha que criar os brinquedos. E eu me lembro de várias artes que eu fazia no interior de Minas. Fala, ô menina arteira, ô menina que faz arte. Que arte não era algo bonito. Hoje a gente sabe que é diferente, mas e eu sempre tenho o registro aqui nas minhas memórias da mamãe mais preocupada comigo do que com o estrago que eu fazia. Eu me lembro que eu era bem pequenininha e eu adorava subir nas coisas. Isso sem falar de acidentes muito mais graves que eu já provoquei em mim mesma. Eu me lembro de uma vez que eu estava querendo tirar água no filtro, aqueles filtros de barro, e eu pequenininha não tinha água e eu já tinha visto alguém fazer isso, eu fui virar o filtro. E quando eu virei, o filtro quebrou todinho. Caiu assim no chão, não me machucou. E a minha mãe veio correndo e me perguntou, machucou, filha? Como é que você tá, filha? Eu sei que não era fácil para os meus pais ter que comprar outro filtro, porque a gente não tinha muita condição. Mas me alegra saber que a mamãe estava mais preocupada comigo do que com o prejuízo que ela teve. Às vezes conversando com as mães, né, e elas dão um exemplo assim, ai, meu filho quebrou a taça, uma taça cara. Eu falei, e você? Ah, eu gritei, eu saí de mim, eu fiquei descontrolada. E eu falei, ficar descontrolada não faz a taça voltar a ficar inteira. E o prejuízo que você vai deixar na cabeça dessa criança, o registro emocional é muito pior do que se você tivesse simplesmente cuidado, né, daquele menino naquele momento. Acontece que nós somos muito focados naquilo que dá errado. Não são todas as mães que têm aquela amorosidade, aquele carinho que minha mãe teve com a gente, né? E embora aquela meninada toda, quando a gente está conversando, a gente sempre fala, não, eu era a preferida, não, eu que era. Minha mãe me protegia por causa daquele amor, daquele cuidado. Aprender a corrigir sem machucar. Na empresa também isso pode acontecer. Uma vez eu presenciei isso. O cara foi, o manobrista, foi arrumar o carro lá do chefe e não viu uma pilastra e estragou um pouquinho. O chefe veio correndo para ver como é que estava o carro. E eu preocupada com aquele manobrista que estava branco, pálido, com medo de ser mandado embora. As pessoas são mais importantes do que o assunto. As pessoas são maiores do que o comportamento delas. Muitos dos registros que nós temos na nossa mente, e eu já falei isso algumas vezes, a nossa mente registra aquilo que emocionalmente é muito forte, podem estar presentes ainda nos dias atuais, impedindo a pessoa de confiar na capacidade dela. Esses registros ficam ancorados. Às vezes a pessoa se acha inadequada, inconveniente, tem medo de fazer as coisas. Por quê? Porque uma vez que fez, né, e aquilo deu errado, ou seja, aconteceu alguma coisa, ela não pôde crescer com aquilo. Ela simplesmente começou a perceber que ela era inadequada. E isso às vezes a pessoa leva para a vida toda. Existem líderes que têm um carinho especial para ensinar as coisas. Uma vez um líder comentou comigo, eu pedi minha empregada, minha secretária, para passar meu terno, o terno mais caro que eu tinha.
E quando ela foi passar, meu terno enrugou todinho porque ela não sabia passar. Eu falei, você mandou ela embora? Ele falou assim, não, já que eu tive esse prejuízo todo, aí eu contratei ela como passadeira. Por quê? Porque eu tenho certeza que ela não vai queimar mais nada, de tanto que ela ficou assustada com tudo. São poucas pessoas que têm essa visão. Quando aproveita o erro, ou aquilo que não saiu da forma que a pessoa esperava, para que ela tire o aprendizado e continue ainda melhor, né? Que aquela pessoa ela tem mais capacidade exatamente por ter errado. Existem vários exemplos assim, inclusive dentro de empresa, quando o líder é um líder que está pronto para liderar, que tem uma performance, que entende de gente, que gosta de gente. Aconteceu numa multinacional, um líder lá teve um erro muito grande, um prejuízo muito grande. A empresa teve que pagar, sei lá, 2 milhões de multa. E aí o presidente da empresa chamou o cara para conversar, que estava sem dormir, preocupadíssimo, se martirizando, se culpando por causa do erro. E o cara trabalhava quase 30 anos lá, um erro. E ele falou, agora eu vou ser mandado embora. E quando o presidente chamou para conversar, o que esse líder falou? Falou, olha, pode mandar embora, eu sei que eu dei um grande prejuízo e eu nem vou conseguir pagar, então eu entendo, pode me mandar por justa causa. E nesse momento, o presidente estendeu o seu olhar de compreensão e falou, eu paguei 2 mil reais para você aprender uma lição que você não vai esquecer nunca mais. Entender isso requer maturidade, requer um olhar mais apreciativo para o ser humano. Muitas vezes nem dar feedback nós sabemos. O que é dar um feedback? É dar um retorno sobre algo que aconteceu. Aprender a separar o comportamento da pessoa. Falar do comportamento, corrigir o comportamento e preservar a pessoa é algo que a gente aprende na programação neurolinguística, na PNL. Muitas vezes nós não fazemos isso. A gente chega no mínimo e fala para a pessoa, presta atenção, você está muito desatento, olha o que você está fazendo. E a pessoa, às vezes, dependendo da história de vida dela, dependendo das feridas emocionais, ela bloqueia. Ela só fala para ela, eu sou um burro, eu sou incompetente, ela não aprende a lição. Ela pode ter tanto medo de errar que esse erro pode acontecer novamente. Qual que é o correto? Valorize a pessoa. Veja que ela está tentando acertar, está procurando acertar. E corrija o comportamento. Coloque o foco no comportamento. Fala, olha, você fez dessa forma. E não é assim que faz, é assim, assim e assim. Você tem alguma dúvida? Posso contar com você? Que a partir de hoje você já sabe como fazer e vai fazer dessa forma correta? Mas eu quero falar para você que todos erramos, faz parte. E a gente está aqui para aprender. E a boa notícia é que a gente pode aprender com os erros. Então imagine a diferença entre você acolher uma pessoa e a gente tem que entender que todos erramos, ou você detonar com a pessoa. Então, um feedback bem dado é um feedback que a pessoa sai de cabeça erguida e agradecendo da nossa sala e não chorando. E não com a sensação que sabe que ela é inconveniente. O maior presente que eu posso dar a uma pessoa é, através da minha conversa, fazer essa pessoa se sentir bem em relação a ela mesma. É quando eu falo de um jeito que a pessoa fala, nossa, tá tudo bem eu ser assim, né? Eu estou no caminho, eu sou aceito. Então eu vou, através das minhas palavras, ajudar essa pessoa. E esse realmente é o caminho onde você faz com que a pessoa queira acertar cada vez mais, que ela seja dedicada. Eu que já recebi muito feedback assim na lata, né? A gente que vem de uma família grande, bullying a gente experimenta dentro de casa mesmo. Muitas vezes
eu fico me observando, tem algumas áreas da minha vida que eu não me sinto tão segura e tem a ver com isso, né? E aí, o que eu posso fazer? Eu observo e eu também posso desenvolver a habilidade de receber feedback, de receber um corretivo. Como que eu faço isso? A pessoa está me criticando e eu estou falando para mim mesma, não é sobre mim, é sobre algo que eu fiz. Eu costumo brincar de colocar uma clone aqui, que sou eu mesma, só para receber feedback. Então as flechas vão passando, quem está machucada não sou eu, é essa clone, é a Luísa que consegue receber feedback, consegue receber crítica. Aí eu do lado de fora, isso na PNL se chama estar dissociado, eu presto atenção naquela comunicação, trago para mim aquilo que pode ser melhorado e aquilo que está carregado de emoção, criticando, eu falo, não é sobre mim, é sobre algo que eu fiz. E eu consigo me manter calma e tranquila. É um exercício, não era assim antes. Então, sem justificar, sem lamentar, sem me emocionar, eu falo, eu quero te agradecer por você me deixar saber como você pensa em relação a esse meu comportamento. Eu vou refletir sobre isso. Eu vou procurar melhorar. Ou eu simplesmente posso falar, eu respeito o seu ponto de vista. Eu penso um pouco diferente, mas eu respeito. E agradeço por você me deixar saber. Então a PNL, a Programação Linguística, nos ajuda a saber conversar, lidar com conflito, lidar com pessoas difíceis. Tenho falado muito de liderança. Eu não posso me tornar um líder se a pessoa fala alguma coisa e aquilo vem como uma flecha e daí a pouco eu já quero desistir do trabalho e daí a pouco até da vida. Não é sobre você. Você é um ser humano que, assim como eu, está buscando acertar e nem sempre a gente acerta, né? Faz parte. O Michael Hall tem uma frase que eu já falei ela aqui em algum vídeo, que eu gosto muito. O Michael Hall é um grande líder da programação neurolinguística, uma pessoa que trabalha também muito o tema de liderança com PNL. E a frase que ele fala muito é: eu sou gloriosamente falível. Eu sou gloriosamente falível. E você também. Porque eu sou humana e você também. Então, começa a separar o que você faz de quem você é. O que o outro está falando, por mais que ele esteja te acusando, só vai realmente fazer sentido para você se você permitir. O que você pensa e sente é da sua responsabilidade. Então essa história de ficar meio na vítima, fulano acabou comigo, não, é você que está muito acabável, precisa melhorar sua autoestima, precisa confiar mais em você, precisa se posicionar. E se posicionar não é chamar ninguém para briga, é simplesmente, eu gosto muito dessa palavra, interessante seu ponto de vista. Obrigada por me deixar saber. E quando você for falar com alguém, use também esses termos. Você me permite oferecer meu ponto de vista sobre o que aconteceu? E aí foca no comportamento. Isso é maravilhoso. Eu tenho ensinado e praticado isso muito nos cursos com gestores, para pais. Todos nós precisamos. Por quê? Porque às vezes o estrago que eu faço na vida daquela pessoa vai me custar muito tempo de terapia e ainda assim corre o risco de eu criar um adulto assim cheio de limitações. Porque quando você faz algo dessa forma, onde você é muito brutal na forma de falar, o que acontece? A pessoa que está ouvindo, que não tem esses filtros, que não aprendeu nada sobre isso, ela pode levar essa marca para a vida toda e associar isso na sua pessoa, com você. Ela vai, nesse momento, instalar uma crença limitante. E uma crença limitante é uma autoprofecia. O que isso significa? Significa que essa pessoa pode bloquear muitas coisas na vida dela, quando ela começa a acreditar que ela não é merecedora, que ela não é tão boa, que ela faz tudo errado e por aí vai. Então eu posso ajudar essa pessoa. E quando eu estou com uma pessoa que já tem essas crenças instaladas,
É quando a pessoa erra e ela já chega passando mal. E às vezes é um erro pequeno, sabe? Assim, não é nem aquela coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou reenquadrar, ressignificar. Eu vou falar, não, fique tranquilo, foi só isso. E está tudo bem mesmo. Né? Você é maior do que isso. Muitas pessoas não percebem assim, que às vezes elas estão falando, invalidando e tornando a outra pessoa muito menor. Nós estamos vivendo um momento planetário aí. Tem muitas coisas mexendo com o emocional das pessoas. Isso significa eu ter mais cuidado ainda, mais respeito ainda, porque aquele ser humano carrega na sua mochila de vida, na sua história de vida, muitas coisas que eu desconheço. E essas coisas estão ali, presentes, no momento de uma comunicação, no momento em que a gente está conversando. Às vezes a pessoa começa a chorar. E é muito importante eu não ficar julgando nem criticando. É muito importante eu entregar o meu olhar apreciativo, eu inclinar um pouco o meu coração e acolher o coração dessa pessoa. As pessoas estão carentes disso. E sabe o que é melhor? Quando eu começo a praticar isso, eu me beneficio primeiro. Se quer ficar bem com você, pratique o bem. Comece a acolher, comece a compreender. O fato da pessoa não atender você naquilo que você quer não significa que ela é incompetente. Talvez ela esteja no cargo errado, talvez a forma que você está estimulando ela não seja melhor. Então lembre-se disso também. Eu não posso rotular a pessoa, ela não é boa o suficiente porque ela não faz nada direito. Você pode assumir responsabilidade. Eu não estou conseguindo fazer com que essa pessoa compreenda a importância disso. Não tem aquela história? Às vezes a pessoa fala assim, eu não aprendo com o professor, mas eu aprendo com o colega. E às vezes tem isso. Você está lidando com a pessoa da sua equipe, que tem alguma crença sobre hierarquia, só o fato de você ser chefe, ela se bloqueia, e você pode ajudá-la de uma outra forma. Quando você fala assim, você gostaria que o seu colega de trabalho estivesse mais junto com você, te acompanhando aí nesse processo? E às vezes a pessoa fica à vontade. E não é sobre mim também, é sobre a forma que a pessoa encara hierarquia e tudo mais. Então tá aí um pouquinho, né? Como é que nós podemos aprender a conversar, corrigir sem machucar? Lembrando sempre, a pessoa é mais importante do que a tarefa, é mais importante do que o assunto. E que a gente possa desenvolver um amor próprio bem sólido, porque só assim eu consigo transportar e projetar no outro esse sentimento também de amor. Às vezes nós temos pessoas tóxicas, amargas, que fazem um esforço danado para compreender o outro, mas o que ela precisa primeiro é se acolher, se autocompreender. Fica aí mais esse vídeo para a gente refletir um pouco mais. Me deixa saber como está sendo para você. A minha intenção aqui é ajudar você a viver uma vida que realmente vale. Se inscreva no meu canal, compartilhe, curta e me ajuda a levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Um beijo grande, até o nosso próximo vídeo.